Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da Editora Minema. É com muita alegria que hoje a nossa conversa é com o Leonardo Antunes, que é professor de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Gabriela. Prazer estar aqui conversando com você. O prazer é todo meu, todo nosso, em nome da Minema e com certeza dos espectadores. Hoje a gente vai conversar sobre a Odisseia, esse mais novo lançamento da editora Minema. Estou super feliz e animada. É um lançamento muito aguardado, é uma obra muito monumental, né? Dispensa muitos elogios, mas eu acho que, assim, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria justamente tocar nesse primeiro ponto. É uma obra monumental, tem toda a sua importância histórica na nossa literatura mundial, na nossa literatura ocidental, sobretudo, influenciou tudo. E a gente tem diversas traduções em todas as línguas, e sobretudo no português a gente tem várias. A gente sabe que é um caminho, né? Assim, não só para quem está começando a obra, tem Odisseia para criança, tem a Odisseia, enfim, a tradução poética, tem a Odisseia em versos livres, enfim, tem tudo. E eu queria começar justamente querendo entender como é a sua tradução, se você puder falar um pouquinho desse processo para a gente, não só da Odisseia, mas você também traduziu a Ilíada. Então, quais são os seus critérios? O que a gente pode encontrar nessa tradução? Obrigado, Gabriela. Uma ótima pergunta. Sim, como você disse, a gente tem várias traduções em português. Na verdade, nem tantas assim em português comparado, por exemplo, com o inglês, que cada ano praticamente sai uma Ilíada nova, uma Odisseia nova. Então, se comparado com o inglês, a gente tem pouquíssimas traduções. Uhum, Mas a gente tem um número razoável, né, de Odisseias, de Ilíadas, e principalmente agora no século XXI, o número aumentou consideravelmente, né? Antes da virada do século, a gente tinha basicamente inverso, né? Tinha a tradução do Carlos Alberto Nunes e a tradução do Odorico Mendes. E o Haroldo estava trabalhando na dele lá, quase terminando, né? Foi bem na virada ali que ele publicou a Ilíada. E, de repente, no século XXI, tem várias outras, né? E tem para todos os gostos e para todos os momentos. Eu costumo recomendar, assim, que as pessoas comecem com uma tradução como a do Christian Werner, a do Frederico Lourenço, ou a minha também agora, e depois vão olhando as outras, que elas têm também a sua beleza, e mesmo o Dorico, que as pessoas costumam falar, meu Deus, o Dorico é muito complicado, é muito difícil. Depois que você aprende a história do poema, se familiariza com esse vocabulário, com as coisas que acontecem, aí você vai lá no Dorico e vai enxergar a beleza dele também, vai entender o que está acontecendo. Então, acho que sim, tem uma tradução para cada pessoa, para cada momento também, e para sim, cada objetivo. Às vezes, na sala de aula, você vai ver que uma funciona melhor que a outra. Acho que a gente tem que ir testando. A sim. minha tradução, especificamente, eu quis fazer algo que fosse, ao mesmo tempo, fluente, fácil de ler, dentro do possível, né? É uma poesia com muitos referentes que a gente não tem, então tem essa dificuldade dos referentes, mas com uma linguagem que fosse acessível e ao mesmo tempo que fosse poética, que tivesse um trabalho estético, que unisse essas duas coisas. Então, porque a meu ver a gente tinha boas traduções poéticas e tinha traduções mais informativas, né, mais preocupadas com a clareza, e Sim. eu achava que tinha esse espaço do meio que não estava tão habitado, que eu queria habitar esse espaço mediano, assim, que desse ao leitor tanto uma experiência fácil, assim, para quem está chegando, mas ao Uhum. mesmo tempo uma experiência prazerosa com um trabalho estético cuidadoso. Do ponto de vista de critérios específicos, eu, eu sigo uma proposta que foi a do meu ex-orientador, de mestrado, doutorado, o André Malta. Ele traduziu vários cantos da Ilíada e vários cantos da Odisseia usando duas redondilhas. Né? Cada isômetro ele traduzia por duas redondilhas, entendendo que o verso homérico tem uma cesura e ele naturalmente então já é articulado em dois. Muitas vezes cada pedaço do verso já tem uma unidade de sentido, é um sintagma bem delineado, então fica Uhum. fácil de fazer essa quebra. Eu fui por esse caminho e aumentei um pouco o verso usado. Em vez de usar a redondilha de 7 sílabas, eu usei o decassílabo
de 10. Isso me dá mais espaço de manobra para conseguir dar conta assim, do conteúdo semântico, da informação, e ao mesmo tempo também trabalhar o texto poeticamente. E não fui tão hardcore como o André. O André, ele traduzia uma fórmula, toda vez que aparecia essa fórmula, ele usava a mesma solução, o que vai se tornando muito, muito difícil de você conseguir fazer. Quanto mais você faz, mais difícil vai ficando. Retomando, né, as outras fórmulas. Você tem que retomar tudo. Ele foi, assim, extremo, é muito difícil. Eu fui menos. Eu tento manter sempre que possível, eu mantenho as fórmulas, é um critério para mim, mas se precisar abrir mão da fórmula para o texto ficar compreensível ou para ficar mais bonito, eu vou fazer isso. Eu só quero manter a quantidade de fórmulas suficiente para o meu leitor sentir que é um texto oral, que é um texto que tem repetições, e que isso faz parte de uma noção de poesia dentro desse texto. Então, esses são os dois critérios, né? Traduzir pelo decassílabo, usando 2 decassílabos, manter a fórmula, manter uma linguagem elevada, entendendo que é um poema que, apesar de ser um poema oral, ele é um poema com uma linguagem elevada, trabalhada. E é isso. E a escolha pelo decassílabo é tanto pela dimensão, né, que me dá uma quantidade de sílabas suficiente para trabalhar, quanto também pelo fato de que é o verso da nossa épica lusófona, né, de Camões e de outros, né, em português. Sim, Acho que é basicamente isso. Eu ia até comentar sobre isso, né? Porque, assim, às vezes, até para quem não está muito familiarizado, às vezes, com esses nomes, é justamente entender que na poesia grega a gente tem uma outra estrutura linguística, né? Então, a poesia em hexâmetro datílico, e eu imagino esse desafio para transpor para o português, justamente pelo fato de que a gente não tem essa mesma estrutura, sílabas breves, sílabas longas, e, enfim, o verso do português, no seu caso, que escolheu, é a sua escolha, enfim, seguindo esse histórico mesmo da poesia, certo? Sim, essa é uma questão importante, né? O verso grego é diferente, tem uma composição diferente, né? A distinção de sílaba poética é entre longas e breves, diferente do português, que é entre tônicas e átonos. E isso permite que o verso grego faça sequências de longas que em português a gente muito dificilmente consegue fazer átonos, tônicas, né? Não tem como, você tem que fazer uma átona no meio delas. Então, é um sistema parecido, mas diferente. Há tentativas de reproduzir isso em português, né? No caso de Homero, o mais próximo disso são as traduções do Nunes, né, que tenta fazer um hexâmetro datílico em português, usando só dátilos. Então, canta minha cólera, deusa, funesta de Aquiles pelido. Mas tem a gente que faz também uma aproximação. O caso do Rodrigo Tadeu Gonçalves, o Guilherme Contijo Flores, o Bruno Palavra. Eles traduzem o hexâmetro se permitindo traduzir tanto o dátilo como dátilo em português, como o grego, você pode trocar um dátilo por um espondeu, né? Então, em vez de ser uma sílaba longa, breve, breve, você pode fazer longa, longa. E em português fica difícil de fazer isso. Você pode fazer uma tônica e uma átona, e você aumenta essa átona na hora de você ler o... Deixa eu ver se eu pego aqui o livro do Rodrigo, fica menos exótico dizer isso. Então, o que no Nunes é canta minha cólera, deusa, funesta de Aquiles, perida, sempre essa coisa monótona, né? Na tradução deles, deixa eu ver aqui, nele as névoas e nele as nuvens mandou que ficassem, nele as névoas, né? Então, em vez de ser pam, 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 é pam, pam, pam. Mas, enfim, você tem que ler e procurar isso na hora de ler, né? Que é difícil. Esse que eu li foi um pedacinho das Metamorfoses, do vídeo, do verso das Metamorfoses, traduzido pelo Rodrigo Tadeu Gonçalves. E é todo um hábito, né, que vai sendo desenvolvido. Hábito. Eu lembro disso porque, enfim, não só nas disciplinas de introdução aos estudos clássicos, depois as específicas de literatura clássica grega e latina,
que a gente tem essa preocupação com a métrica, mas, assim, na própria disciplina de teoria da literatura, você vai fazendo todos uns risquinhos e desenhando mesmo, pensando, contando nos dedos. Eu, pelo menos, fazia isso, né? Para conseguir discernir, e, enfim. E é isso, é difícil. E eu vejo, quando eu fui traduzir, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu tentar várias coisas. E a primeira tentativa que eu fiz foi fazer assim: vou fazer um verso isométrico, assim que nem o Rodrigo faz, o Guilherme, o Bruno, me permitindo Isso na alternar Ilíada, entre. né? Que foi o Da início do Ilíada, projeto. me permitindo alternar entre dátilo e entre troqueu. E aí você tem que encontrar, quando é troqueu, você alonga ali a sílaba tônica para fazer como se fosse um espondeu do grego. E aí eu mostrei para alguns colegas e eles falaram, eu não entendo isso, eu não consigo ler. E não são pessoas ignorantes, são pessoas que entendem, elas intelectualmente sabem o que está acontecendo, mas na hora de ler, eu não estou conseguindo identificar isso, não consigo ler no ritmo. Aí eu falei, puxa, se os meus colegas, que são pessoas inteligentes, que Toda uma estudam bagagem, isso, né? tem toda a bagagem, eu já fiz para eles já viram o Rodrigo fazendo, já viram o Bruno fazendo, já viram o que. Se eles não estão conseguindo fazer, qual que é a esperança que eu vou ter que um leitor comum vai encontrar isso, um leitor que não tem essa informação técnica? Então, logo de cara eu pensei, eu não vou passar 10 anos da minha vida fazendo isso para depois ninguém conseguir entender. Então, eu quero uma forma que seja boa sem precisar de alguém para ler para você. Né? Porque essa forma que eles traduzem é sensacional, mas você precisa desse conhecimento na hora de recitar. E eu acho que ela é sensacional para você pra pensar um texto para performance. Né? Alguém que vai performar isso para você ouvir e tá, essa pessoa, ela sabe ler esse texto, e você ouve, você fala, tá, entendi o que é. Agora você lendo, eu entendi. Mas eu achei arriscado esse caminho, e porque já tinha o Nunes, que já é em exâmetro datílico, né, apesar de ser um pouquinho diferente do deles, eu falei, eu não vou fazer assim, eu vou tentar outra coisa. Aí tentei verso de 14 sílabas, de 12, e achei que não ia ficar bom, que não valia o esforço. E aí, quando eu tentei com os 2 de 10, eu achei, tá, eu tenho uma coisa diferente aqui, que acho que vai contribuir com alguma coisa. Entendi. E Não, foi assim que eu cheguei. E eu estava lendo na introdução que você comenta sobre esse processo de tradução, né? A Ilíada é seu texto favorito, mas a Odisseia foi o que te deu a disciplina efetiva para traduzir? Pois é, eu não sei o que acontece. Recentemente eu dei 2 aulas, uma sobre a Ilíada e outra sobre a Odisseia. A da Ilíada eu achei que ficou muito ruim e a Odisseia eu achei que ficou boa. E eu tenho essa relação assim, ambígua. Eu gosto mais da Ilíada, mas aí eu vou falar sobre a Ilíada, eu não consigo organizar uma aula. Sobre a Odisseia, que eu não gosto tanto, eu fiz uma aula super organizada, deu super certo. Não sei. E aí, na hora de traduzir a Odisseia também, eu achei que a tradução da Odisseia ficou melhor que a da Ilíada. Mas aí tem a questão também da experiência, né? Eu traduzi a Ilíada primeiro, e eu não estava ainda com esse método 100% apurado. Eu acho que ali os 10 primeiros cantos ainda tem alguma coisa que eu precisava igualar. Eu já revisei, né? E a Ilíada deve ser reeditada em breve pela Minema, ou no ano que vem, ou em 2027, isso deve sair. Uma edição nova com alguns ajustes. Não é grande coisa, assim. Se comparar estatisticamente, o poema deve estar 99,5% a mesma coisa. Mas são pequenas coisas que importam. Assim. E eu acho que aí depois do canto 11 para frente da Ilíada está bem homogêneo. E a Odisseia, eu acho que está toda bem homogênea, pelo menos é a minha percepção, né, fazendo as leituras na hora de rever. Eu acho que foi uma questão de experiência mesmo. E a Ilíada eu ia traduzindo, assim, em qualquer lugar eu traduzia. Eu ia no ônibus, eu ia traduzindo a Ilíada. Estava numa reunião, eu estava ali traduzindo a Ilíada. Porque também eu estava traduzindo os versos pela primeira vez, né? E quanto mais você vai traduzindo, mais os versos vão se repetindo, e você, ao traduzir, precisa acessar o que você já fez. E aí ficando cada vez mais difícil de você fazer isso em qualquer lugar, porque você vai chegar em casa e vai ter que refazer tudo, porque você vai descobrir que metade dos versos que você traduziu já foram traduzidos em outros lugares e você Não dá fez para ser um diferente. hobby, né? Não é. Traduzir 10 versos da Ilíada é um hobby, agora traduzir a Ilíada inteira, a Odisseia inteira, não dá para ser hobby.
E uma pergunta também ainda sobre tradução. Qual foi sua motivação para fazer esse empreendimento? Porque é muito ambicioso, muito bem concluído, mas assim, eu vi que você gastou 6 anos e meio, certo? Em todo esse processo, só que assim, imagino que isso de tradução em si, né? De se limitar nesse tempo. Mas a gente sabe que é toda uma trajetória, que é todo um percurso, é toda uma bagagem, né? De conhecimento da língua, especificamente, né, dialetos homéricos, que é muito mais específico ainda, é todo um repertório mesmo, uma carreira. Então, como que foi esse empreendimento de, não, eu vou para Homero agora? Pois é, não sei que coisa megalômana foi essa de querer traduzir a Ilíada e a Odisseia, mas aconteceu. Acho que tem a ver com o meu percurso no próprio grego, nos estudos clássicos. Eu entrei na faculdade para fazer letras em inglês-português, ser tradutor. Uhum, Eu gostava de poesia inglesa e queria mexer com isso. Mas aí no primeiro ano de faculdade a gente teve a introdução aos estudos clássicos e eu fiquei apaixonado pela Ilíada, pela Odisseia. E ao longo daquele ano eu fiquei brincando com a ideia, puxa, eu e um amigo meu, o Antônio, a gente fala, nossa, a gente ia se sentir muito elegante sabendo grego, já pensou? E aí a gente ia incomodar o José Eduardo Lohner, que era o nosso professor. Professor, sei. vocês falam grego entre si? Eles, não, grego é só para ler. Mas aí a gente ficava ali, mas professor, mas nem no gabinete, nem com seus colegas, assim, de vez em quando, uma piadinha, um grego, um latim, ele de vez em quando. De vez em quando a gente faz uma piadinha em grego, latim, sabia. E aí a gente chegou no final do ano, eu falei pro meu amigo, eu vou fazer grego. Ele, cara, você é maluco, o que você vai fazer? Que você vai desgraçar a sua vida. Aí, o que você vai fazer então, Antônio? Eu vou fazer russo. Eu também, se fazer russo, você está aí falando de mim? Aí, no fim, eu fui para o grego, ele foi para o russo, e eu chamei ele, não, vem ver uma aula do grego, você vai ver como é legal. Aí ele foi, assistiu a aula, assim, e aí no final da aula eu falei, e aí, o que você achou? Ele, vou mudar para o grego. E aí a gente fez grego junto. Porque é muito apaixonante. Uma aula de língua grega já mudou, assim, tá, é isso aqui tem que ser isso aqui, eu vou estudar esse negócio. E foi isso, eu entrei já com essa ideia, assim, eu quero estudar Homero. E aí no segundo ano de faculdade, começando o grego, eu já fui atrás também de começar uma IC e consegui começar a fazer IC com o Christian Werner, que Uhum, foi o primeiro orientando dele de IC, de mestrado, de doutorado. Quer dizer, o primeiro orientando que ele teve foi de IC. E ele estava cheio de gás e muita boa vontade, a gente se encontrava toda semana e lia Ilíada junto, lia a bibliografia secundária. Foi assim um período muito, muito bom. Aprendi muito. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito assim, cara, isso aqui é muito difícil, eu não vou dar conta de estudar esse negócio, é muita bibliografia, não... Eu fiquei assim com medo, eu vou fazer outra coisa. Aí no mestrado, doutorado, eu estudei, fui para outro caminho, eu queria fazer tradução e achei que exegese de Homero não ia dar conta. Mas fiquei com isso assim no fundo da cabeça, eu quero um dia voltar no Homero, depois que eu tiver mais experiência. E eventualmente eu senti que eu estava pronto, assim, depois de fazer o Édipo, que era um pouquinho mais longo, fiz o Píndaro, as odes píticas, que eu nunca publiquei, foi o meu doutorado. E falei, tá, eu acho que agora eu dou conta. Mas como é que eu vou fazer? E aí comecei esse processo que eu te contei de procurar um verso para fazer ali. Pegar uma abordagem, né? Que é a abordagem que eu vou usar. Foi esse sim. caminho, então, assim, não sei. Acho que foi a Não, minha mãe falando desde pequeno que eu era especial, eu acreditei e precisava fazer alguma coisa grande. sorte é nossa, temos aqui o fruto disso, e eu tenho certeza que, assim, tem muito a acrescentar, né, como a gente comentou, são muitas traduções, tem para muitos gostos, e uma coisa que eu vi que você falou, mas que eu tenho conversado bastante aqui com diversos tradutores, é isso, a tradução, ela é extremamente importante, no caso, assim, né, Homero, como inicialmente eu tinha falado que era um a gente tem muitos no Brasil em comparação com outros que às vezes a gente não tem nada. Então, assim, quanto é importante a tradução, primeiramente porque, né, você está ali sobrevivendo àquela história, à memória, enfim, em tantos séculos, mas também porque é uma experiência diferente, passa pela sua subjetividade e você, seu olhar sobre o Homero, os critérios que você se propõe a traduzir, então tudo isso impacta muito na experiência, é muito rico, quanto mais a gente tiver, melhor, e eu tenho certeza que é muito uma porta de entrada, né, para as pessoas, e isso que, no caso de Homero, né, eu que
Eu tenho várias traduções da Odisseia em vários estilos, várias propostas diferentes. É isso, assim, é você entender qual é a proposta do tradutor e entender o tempo também que ele está inserido, quais as motivações ele teve para fazer. Eu nunca vou me esquecer, você até comentou do Rodrigo, num evento acadêmico, uma tradução da Odisseia da Emily Wilson, ela traduz o Odisseu como um homem complicado, complicated man. E eu lembro que eu fiquei chocada com aquilo, porque eu estava no início da graduação, e eu fiquei assim, gente, mas isso pode traduzir por complicado, é o polítropo, sabe? Então, assim, é muito, muito legal, principalmente para depois, quando você se familiariza com uma obra, gosta muito dela, ver esses diferentes olhares, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Com certeza, eu acho que eles passam também a habitar o próprio texto, né? As traduções passam a coexistir com o texto de partida, e a gente começa a pensar no texto, não só no texto de partida, mas também nessas várias traduções que a gente conhece, nessa teia de significados e de relações que elas têm entre si, as várias possibilidades de você traduzir um epíteto, é tudo muito rico. Cada tradução nova que sai amplia isso, né? E fortalece esses vínculos entre as traduções, entre o texto de partida. E eu concordo com você, quanto mais tradução, melhor. A gente só tem a ganhar. Né? E uma pergunta, assim, eu sei que eu já até fiz um curso de vocês da Lumina, né? Já tem bastante tempo e, assim, vocês musicalizam muita coisa. É uma vontade musicalizar? Você acha que o fato de você tocar, saber ser músico também, acho, ajuda nisso? Nesse processo, na poesia musicalizada, porque a gente não tem mais esse contexto da performance da música na poesia grega. Mas pensando nisso, nessa relação para o português, no seu ofício de traduzir, você acha que isso faz uma diferença? Se me chamar de música, é muita bondade sua. Eu sou Não, dono de imagina. instrumentos musicais, possuo Não, tá instrumentos aí até no de musicais. fundo, tá de fundo como prova. É o máximo, eu tenho instrumentos musicais, mas não sou músico, eu arrisco. Uhum. Sim, eu acho que eu gosto muito dessa ideia e foi uma das minhas motivações. Assim, como eu te disse, eu estava fazendo a CIC com o Christian e ao mesmo tempo eu estava procurando na internet, eu ouvia os professores falarem, esses poemas eles eram musicados, na verdade, eles eram canção, mas a gente perdeu isso. E eu ficava assim, mas eu quero saber como é que era isso. E aí eu fui na internet procurar, e encontrei uma coisa ou outra, encontrei um site de um cara que, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele faz uma reconstrução usando uma espécie de fornix, né, uma lira de 4 cordas, e ele canta Homero com aquilo, ele decorou grande parte do poema, se não os poemas inteiros, ele faz a performance, eu achei que, nossa, que sensacional. Quero fazer alguma coisa assim também com os poemas líricos. Eu tinha muito interesse de saber como é que funcionava essa música. Né? Eu fui procurando na internet, encontrei esse sujeito, que eu não me lembro o nome agora, mas acho que se procurar Homeric Singing, acho que encontra ainda hoje. E, se não me engano, ele decorou a Ilíada e a Odisseia, e ele toca com essa lira de 4 cordas que ele tem, e improvisa, e vai tocando. Eu falei, nossa, isso é muito sensacional. Eu quero fazer alguma coisa semelhante com os poemas líricos. E foi o que eu fiz no mestrado e depois do doutorado, mais ou menos. No mestrado, meu projeto era esse, né? Vou pegar esses poemas, vou traduzir e vou musicar. Inicialmente era esse projeto. Mas eu mandei pedido de bolsa com esse projeto e foi muito questionado, assim, que você está se metendo a fazer isso? Você não é músico. Poxa, eu sei que eu não sou, mas eu queria fazer. Meu Deus, Mas eu acaba com a falei, autoestima, assim. acabou completamente com o meu autoestima. Aí o André Malta falou para mim, olha, de repente a gente deixa de lado essa parte de musicação, você faz por conta própria, mas o projeto a gente faz só a tradução poética. Aí eu falei, é verdade, vamos fazer assim, eu fico mais tranquilo. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz a tradução de 23 poemas líricos, jâmbicos e elegíacos no mestrado, e depois no doutorado as odes píticas do Píndaro. Mas ao mesmo tempo, por fora, eu estava brincando com isso, tentando musicar Safo, tentando musicar um poema ou outro. E lá pelas tantas comecei a gravar e colocar no YouTube. E quando eu fui fazer o Homero, eu estava pensando nisso também. Poxa, eu queria uma tradução para cantar o Homero. Tem o Carlos Alberto já, né, para fazer isso. Mas seria legal ter uma para fazer isso também.
Só que aí foi esse problema que eu te falei, né? Eu comecei a traduzir em Exâmetro e mostrar para os colegas, e eles falaram, não entendo isso, não faz sentido, não encontro Então, ritmo, para gravar um mim isso aqui é DVD, né, próprio. para eles. Não Ah, existe mais aí eu, DVD. só se fosse gravando um DVD para eles. Daí eu pensei, tá, não sei se eu vou fazer desse jeito, então. Porque para fazer a performance dá para usar o Nunes, né? Ele é monótono, não tem a variação que tem no grego, mas existe, está lá. E eu achei que não valia a pena gastar 6 anos e meio, ou quanto fosse, para fazer algo que o Nunes já tinha feito, mesmo que não tenha sido exatamente o que eu faria. Achei que a minha solução não ia ficar tão diferente da do Nunes. Ia ter mais variação rítmica, mas eu não ia conseguir fazer uma coisa mais bonita que o que ele fez. Foi a minha impressão pessoal, né? Acho que outra Uhum. pessoa pegando para fazer isso talvez faça bem. Eu sei que o Guilherme tem esse plano de um dia pegar a Ilíada e provavelmente fazer desse jeito. E eu tenho certeza que vai ficar excelente. Inclusive, quando eu comecei a fazer a coisa dos decassílabos duplo, o Guilherme mandou uma mensagem e falou, cara, tem certeza que você quer fazer assim? Só faltou ele falar assim, você está traindo o movimento, que nem o dado da Lorena. Está traindo Mais o um movimento. segundo para autoestima. Pô, a gente lutou tanto para fazer a coisa da musicação e agora você vai fazer uma tradução em decassílabo, a coisa mais convencional possível. Eu falei, aí eu expliquei para ele, não, mas é que eu quero uma tradução que qualquer um pegue e consiga ler e funcione. Ele, não, pensa bem, você está no começo, ainda dá para mudar de ideia. Eu, não, eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Daí, num evento, eu peguei e li a tradução em voz alta, e aí no final ele veio falar para mim, agora eu entendi o que você está querendo fazer. Entendi a proposta, fica legal mesmo. Eu não traí totalmente o movimento, traí por um bom motivo. Não, Mas aí, tá se mantendo a ser fiel brasileiro ali, o que soa melhor da língua em português. é isso, eu acho que buscar como se diz, um ecletismo na hora de traduzir e buscar a solução que cabe melhor ao objeto. Né? Por exemplo, o Anacreonte. Eu traduzi de uma forma super variada, assim, os poemas. Tinha poema que eu reproduzia, tentava reproduzir o ritmo no português da forma mais fiel possível, né, como a gente costuma fazer, o Guilherme também, o Rodrigo. E tinha poema que eu traduzia por redondilhas, por hexassílabos, octossílabos, dependendo do que cabia melhor ali. Então, eu gosto de ter esse ecletismo, assim. Tudo bem que pode ser criticado do ponto de vista metodológico, assim, você não seguiu uma solução só, mas eu acho que às vezes o poema, ele projeta, assim, quando você está... O seu contato com o poema projeta uma solução ideal, assim, dentro do que você pode fazer. Claro, e você como tradutor que determina seus critérios também, né? Também, né? Com certeza. E acho que cada tradutor propõe seus critérios e a gente vai julgar a tradução dele a partir dos critérios que foram propostos, né? Com E a certeza. evidência desses critérios. E outra dúvida, você, né, traduziu a Ilíada primeiramente, depois foi esse processo com a Odisseia, que é assim, né, já que começou tem que ser tudo Homero. Mas, e você disse que a Ilíada vai tá em projeto para ser reeditada com a Minema. Mas no caso da Odisseia, que já começou, eu queria entender como que foi um pouco desse projeto editorial. Assim, eu sempre pergunto aqui para os tradutores algumas coisas. No caso da Biblioteca Monumento, ela já tem um rigor, né, em questão de cores, mas nesse caso, como que foi a escolha da capa? Você participou muito desse processo? Enfim, queria entender um pouco desse projeto editorial também. Uhum. Pois é, essa solução que eu dei dos decassílabos duplos gera um problema grande, né, que duplica o tamanho do texto. A Ilíada, que era 15 mil versos, vira 30 mil versos. A Odisseia, que era 12 mil, vira 24 mil. Como é que coloca Então, o bilíngue, livro... né? Só o monolíngue já ficou desse tamanho. A gente queria muito fazer o bilíngue, só que primeiro ia ter que ser um livro bem maior, né? Um Uhum, livro grandalhão, e provavelmente ia ficar com um custo meio proibitivo. Não sei quanto que ficaria, mas ficaria muito caro. uhum. Daí, nesse momento, a gente não conseguiu fazer, mas é uma demanda que as pessoas têm. Né? Elas, pô, por que não foi bilíngue? A gente queria bilíngue. A gente também queria bilíngue, mas Todo mundo quer. não sei, no futuro, de repente, se as pessoas estiverem muito afim mesmo, tem que falar com os editores aí, que de repente a gente faz um financiamento coletivo, alguma coisa assim. Mas era uma vontade que a gente tinha, só que
na hora de diagramar e de consultar, né, os preços, eles viram que ia ficar muito difícil de fazer, ia ficar um custo muito alto. Mas a gente tomou alguns cuidados que eu acho que foram bem bons, por exemplo, o texto, na parte de cima, que assim, tem dizendo qual que é o canto, né, que é uma coisa que ficou faltando na Ilíada, e que é muito bom, porque às vezes, eu quero ir lá no canto 9, e aí se o livro só diz que é o canto 9 uma vez, você tem que procurar o início do canto para saber qual que é o canto que você abriu. Exatamente, Aí, isso faz toda a diferença. Nessa edição, qualquer página que você abre, você sabe em qual canto você está. E ele tem a marcação dos versos, tanto da edição grega, né? Entre parênteses está o número da edição grega e fora do parênteses está o número da minha tradução, porque, enfim, são 2 para cada um, né? Então, por exemplo, o verso 430 da minha tradução é o verso 215 do grego. Então, isso também está fácil de achar, assim, quem quer citar o texto pode citar com facilidade, tanto da minha numeração quanto na numeração do grego. O Felipe me mostrou algumas capas, né? Alguns projetos de capa, e esse daqui foi o que a gente achou mais legal. E eu achei muito bonito essa cor roxa, acho que ficou bem bacana. Esse padrão também ficou minimalista, mas bem bonito e convém. Motivo grego bacana. E aí, quando a gente estava falando, ele falou, olha, não vai dar para a gente fazer, então, bilíngue, e acho que como a sua tradução também tem uma proposta bem única, acho que fica bom colocar ele fora da Biblioteca Monumenta e fazer uma edição diferente, né? Não tem problema. Eventualmente, eles, inclusive, capaz que façam uma Ilíada e uma Odisseia para a Monumenta com uma tradução, talvez em verso livre, não sei, alguma coisa mais acadêmica, assim, que cabe melhor na biblioteca. E o meu fica por fora. E foi esse assim, o processo de editoração. Um outro cuidado que eu pedi para o Felipe ter foi o de manter o número par de versos em cada página, de modo que cada dístico, né, cada verso grego está sendo traduzido por 2, que isso ficasse respeitado dentro dos limites da página. Também foi um cuidado que a gente teve. E acho que é isso, assim, do ponto de vista do processo editorial, do que eu fui envolvido, né? Deve ter um monte de outras coisas que eu não sei do métier de quem fez. Mas o movimento foi isso. E aí já de spoiler para a Ilíada, você já pensa em algo assim, vai seguir, né? Imagino que esse padrão do que foi feito, capa vai mudar, vocês têm algum spoiler para dar para gente? Não sei. Isso aí vai depender da decisão dos editores. Mas vem aí, né? Algum momento, talvez do próximo ano, ou do ano que vem. Então a gente pode aguardar. Leonardo, e eu acho que, assim, do ponto de vista de tradução, a gente tocou em várias coisas, não sei se você tem algo a acrescentar. O espaço aqui é todo seu, pode ficar à vontade. Obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer assim especificamente. De repente, eu podia ler um trecho, acho que fica Sim. diz mais coisa do que ficar só falando coisas. Legal, eu vou ler então, acho que o começo da Odisseia mesmo. Foi o trecho também que os editores liberaram para as pessoas. Vou ler aqui, não sei, uns 20 versos, alguma coisa assim. Uns 20 versos. Então vamos lá. Sobre o guerreiro de muitos encontros, Musa me conta, que muitas e tantas voltas trilhou depois de ter pilhado a cidadela sagrada de Troia. De muitos dos humanos conheceu tanto as cidades quanto os pensamentos. Muitos foram também os sofrimentos que no alto mar seu coração sofreu, tentando resguardar a própria vida e a volta a casa para os companheiros. Mas nem assim foi capaz de salvar os companheiros, por mais que tentasse, pois eles foram todos destruídos por causa de sua própria petulância. Tolos. Ousaram mesmo devorar os bois sagrados do filho de Hipérion, os bois do sol, que por isso os privou do dia do retorno para casa. Sobre essas coisas, de algum ponto, Deus, a filha de Zeus, agora nos reconta. Todos os outros líderes guerreiros, quantos fugiram do abismo da morte, já estavam de volta em suas casas, resguardados do mar e das batalhas. Apenas ele ainda carecia da volta para o lar e para a esposa, retido pela ninfa venerando, Calipso, diva mesmo entre as deidades. Em sua côncava gruta o mantinha, desejosa de tê-lo como esposo. Depois de um ano ter se transcorrido no revolver de estação a estação,
Os deuses lhe teceram o destino de retornar enfim à própria casa, em Ítaca. Porém, nem mesmo assim conseguiu se ver livre de trabalhos, nem mesmo entre seus entes mais queridos. Todos os deuses tinham pena dele, com exceção de Poseidon, que se mantinha em cólera constante contra Odisseu, semelho aos próprios deuses, até que retornasse à própria terra. Vou parar por aí. Acho que deu uma ideia assim de como flui a tradução, né? E extremamente fluida, assim, né? Eu acho que o objetivo mais que concluído com sucesso, porque fica muito fluido de ouvir e é muito bonito de te ouvir falar, citar sobre. Então, enfim, eu acho que a gente só tem realmente a agradecer. Eu só tenho a te agradecer aqui pela gentileza, pela atenção. E, claro, fica o convite às pessoas a conhecerem sobre a tradução, entender um pouquinho mais. Eu acho que a apresentação do André Malta, a leitura que ele fez, né, de uma ordem, uma leitura ética da Odisseia, eu achei fantástica, as suas considerações também sobre a tradução, fica aqui, de fato, o convite a todo mundo. Mais uma versão da Odisseia, e, enfim, te agradecer mesmo por esse trabalho, é um projeto muito ambicioso e muito bem sucedido, então, mais uma vez, te parabenizo e te agradeço. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço a gentileza e a generosidade da entrevista. Ai, que bom, então. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.